Doutora, como que as bactérias da boca atingem outras regiões do organismo, causando problemas? Eu sou a doutora Mônica Biral, dedico 38 anos da minha vida à odontologia preventiva. É a odontologia que a gente faz com que pequenos problemas não se transformem em grandes problemas e às vezes irreversíveis. Então a gente consegue devolver a saúde e a estética dos pacientes através de uma odontologia super delicada, a odontologia do cuidado. Então, a saúde da boca e do corpo, elas não se separam. Eu vou explicar para vocês o que acontece na boca. Quando a gente faz de conta que esse daqui é um dente, que eu fiz aqui uma adaptação com a minha touca. Esse daqui é o dente, esse daqui é a gengiva. Entre a gengiva e o dente, a gente tem um espaço. E nesse espaço, quando a gente escova os dentes, a gente tem até que inclinar um pouquinho a escova para limpar o comecinho desse espaço que fica entre a gengiva e o dente, que é chamado suco gengival. Então, as bactérias que vivem na boca, elas se aderem a essa região, ó, e elas começam a entrar no vão que fica entre a gengiva e o dente. Ó, faz de conta que são essas bactérias. Elas vão penetrando aqui, ó, entre a gengiva e o dente. Tem algumas bactérias que elas são bem perigosas e elas causam grandes prejuízos, não só para a boca, não só para o dente, não só para a gengiva, mas para muitas partes do corpo que nós vamos conversar hoje, tá bom? Então, como que a gente tira essas bactérias de dentro da boca? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Como que acontece o problema de gengiva? Então, a gente precisa limpar bem essa região que fica entre o dente e a gengiva, através da escova, do fio, até do irrigador, que depois eu vou explicar para vocês. Então, se a gente não limpar bem essa região que fica entre a gengiva e o dente, as bactérias, elas produzem ácidos e toxinas que irritam a gengiva. Existe uma reação inflamatória, a gengiva, ela fica inflamada. Então ela incha, fica vermelha, inchada. E o que acontece? Aqui, ó, existe um exame que a gente faz para medir o quanto essa gengiva ela tá solta do dente. Através de um instrumento odontológico que tem uma ponta bem arredondadinha que não machuca a gengiva, a gente faz a medição de quanto a gengiva ela tá solta do dente. Então, se ela tiver até 3 milímetros, tudo bem, você não tem problema. Agora, se tiver com mais de 3 milímetros, você já perdeu o osso ao redor do dente. O que a gente precisa saber? Se, quando a gente coloca o instrumento lá no fundo da gengiva, se a gengiva não sangra, porque muitas vezes você passa o fio dental aqui, ó, bem na superfície e você acha que a sua gengiva não tá sangrando, mas na verdade a gengiva ela tá solta do dente e lá no fundinho tá sangrando. E o que é o mais importante? Quando existe esse sangramento da gengiva lá no fundinho, de onde ela é solta, que a gente chama bolsa periodontal, existe o vazamento dessas bactérias para a corrente sanguínea. Então, essas bactérias, muitas delas bem perigosas, que estão lá dentro da gengiva, se tiver um sangramento lá dentro, elas caem na corrente sanguínea e começam a causar muitos problemas, porque o sangue que passa pela boca, passa pelo cérebro, passa pelo coração, pelas articulações, podem causar muitos problemas. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa no tratamento, o que é mais importante, é a gente fazer essa sondagem. Esse instrumento, ele é todo milimetrado e a gente consegue, através de um exame que chama periograma, a gente vai medir 6 lados de cada dente. A gente mede aqui, aqui e aqui, do lado de fora e do lado de dentro. Então a gente vai saber a profundidade do sulco e se existe ou não o sangramento. Além disso, quando o dente começa a perder osso, ele tem mobilidade. Nesse exame, a gente também avalia a mobilidade dos dentes e se existe o comprometimento da separação das raízes. Então tem alguns dentes que têm 2 raízes e muitas vezes essa gengiva solta, ela atinge a separação das 2 raízes. Através desse exame, a gente vai conseguir ter um mapa detalhado de todos os problemas que você tem na sua gengiva.
Porque uma radiografia, ela mostra a perda óssea. É como um prédio, que a gente viu uma foto de um prédio em guerra. Ele está todo destruído, mas a gente não sabe se a guerra ela continua ou não. Através desse exame da gengiva, a gente consegue ver se você tem saúde da gengiva, se você tem esses pontos de sangramento que não podem acontecer dessas bactérias caírem na corrente sanguínea. Agora, nós temos milhões de bactérias na boca. E as bactérias têm as bactérias do bem e as do mal, as perigosas que causam problemas. O importante é ter o equilíbrio das bactérias. Então, o tratamento ele é baseado no reequilíbrio microbiano. Então, o dentista ele vai fazer o seguinte: para conseguir enxergar bem todas essas bactérias, a gente faz a evidenciação de placa e depois a gente passa umas escovinhas da mais dura para mais mole em todos os cantinhos da boca, tirando todo esse complexo de bactérias que fica principalmente ao redor do dente, a gengiva, mas também na superfície do dente. Em alguma restauração que tem excesso, a gente tem que fazer o polimento perfeito, não só dessa região entre a gengiva e o dente, quanto de todas as restaurações e o dente. A gente faz uma instrumentação ultrassônica, um ultrassom que é piezoelétrico, então ele é super confortável. Essa consulta de reequilíbrio microbiano, ela é feita sem anestesia, ela é super confortável, indolor, e através dela a gente vai conseguir reequilibrar as bactérias da sua boca, porque todo mundo tem as bactérias, essas perigosas e as do bem, só que elas têm que estar equilibradas. Então, a gente faz o seguinte, já foram feitos muitos estudos e que mostraram que assim, essas bactérias, a gente limpa todas as bactérias, só que depois elas voltam na mesma proporção. Por exemplo, se você tem mais bactérias do mal do que do bem, o dentista ele limpa todas, mas depois elas voltam a se formar mais ou menos no mesmo padrão, tendo mais bactérias do mal do que do bem. Então, a gente fazendo isso sequencialmente, a gente vai diminuindo o número de bactérias que são as perigosas e aumentando as boas, através de outros detalhes do tratamento também. Então, o diagnóstico do problema de gengiva, ele é feito através desse exame. Esse exame que mede a profundidade de bolsa e o sangramento da gengiva. Agora, como que as bactérias vão para todo o corpo? Elas vão para todo o corpo quando existe sangramento e quando elas estão em desequilíbrio. As bactérias do mal, as que causam problemas, prevalentes sobre as outras, porque se a microbiota estiver equilibrada e a gengiva estiver saudável, essas bactérias da boca não caem na corrente sanguínea e não causam mal nem para os dentes, nem para a gengiva, nem para outras partes do corpo. Então, a saúde da boca e do corpo, elas não se separam, elas são totalmente interligadas. Por quê? As bactérias da boca, quando chegam no pulmão, podem causar pneumonia. Nos rins, causam problemas renais. Essas bactérias que vão grudando no dente também podem grudar dentro da pele interna dos vasos sanguíneos. Quando tem algum defeitinho ali, elas se aderem e depois a gordura que passa no sangue vai se aderindo a elas. Então, aquelas placas de ateroma que vão entupindo os vasos sanguíneos, eles são compostos da gordura, do colesterol que passa pelo sangue e essas bactérias. Então, elas são perigosíssimas. E o sangue que passa pela boca também passa pelo cérebro. Então, já foi provado cientificamente que muitos problemas neurológicos de degeneração das células do cérebro estão relacionadas com essas bactérias. Quem é a principal, uma das mais perigosas? São as porfiromonas gengivales. Então, foram feitos trabalhos de pesquisa com o cérebro das pessoas que tiveram Alzheimer e faleceram. Então, eles identificaram que essas bactérias que só existem na boca, elas estão presentes e algumas substâncias que elas produzem no cérebro que sofreu uma degeneração e causou demência, Alzheimer. Então, a gente tem que cuidar disso não só pelo dente, não só pela gengiva, mas por todo o corpo. Então, também tem relacionado acidente vascular cerebral, intensifica o problema de diabetes, problemas cardíacos e além do mau hálito, né? Então, essa inter-relação com as outras doenças, elas acontecem principalmente por dois mecanismos, que são o seguinte: um é porque assim, essa bactéria, ela causa uma inflamação e o sistema imunológico, ele reage, ele produz muita defesa e quando essa
essa defesa ela chega, por exemplo, nessa região da gengiva, o que acontece? Existe uma destruição desproporcional. Às vezes você tem um pequeno estímulo, você tem pequena quantidade dessas bactérias perigosas aqui, mas a resposta imune do organismo, ela é muito grande, ela é desproporcional ao estímulo, então acaba destruindo a gengiva e o osso ao redor do dente. Agora, da mesma forma que a saúde da boca e do corpo elas não se separam, problemas de saúde gerais do corpo, sistêmicos, também interferem nos problemas de gengiva, porque também são problemas crônicos ligados à inflamação. Então, hoje em dia, já tem trabalhos super recentes que mostram problemas de câncer no pâncreas relacionado com essas bactérias. Como eu disse, problemas cardiológicos, Alzheimer, câncer de intestino, acidente vascular cerebral e outras complicações como diabético. Então, o tratamento que a gente faz é um tratamento periodontal. Periodontal quer dizer da gengiva. É um tratamento periodontal não cirúrgico. Ele tem como finalidade promover o reequilíbrio bacteriano, das bactérias boas e as ruins estarem equilibradas, e também diminuir a resposta imune exagerada. Então, através dessas duas frentes, a gente faz o tratamento, reequilibrando as bactérias e também diminuindo a resposta imunológica exacerbada. Então, para isso, a gente tem que cuidar da saúde de forma geral, porque para a gente diminuir a inflamação sistêmica, a gente precisa melhorar nossa dieta, comer de forma mais saudável, menos açúcar, menos fritura, menos bebida alcoólica, que são agentes muito inflamatórios para o organismo. A gente tem que dormir bem, porque o sono é muito regenerador. A gente não tem saúde se não tiver um sono adequado, a quantidade de horas e também a qualidade do sono. Então precisa haver uma higiene do sono. E depois a gente também tem que combater estresse, ansiedade, que mudam muitos hormônios dentro do corpo da gente que interferem nessa inflamação. Então a gente tem que cuidar. A gente cuida de alimentação, dieta, combate ao estresse, ansiedade e um outro que é muito importante, que é a atividade física. Então é importante para que a gente tenha saúde geral do organismo e diminua os níveis de inflamação no organismo, que a gente tenha um exercício que não precisa ser de alta intensidade, pode ser média intensidade, mas tem que ser mais constante. Então a gente precisaria quase todos os dias fazer pelo menos uma meia hora de exercício, nem se for uma caminhada, porque isso já vai impactar muito, diminuindo a inflamação sistêmica. Então, como são essas consultas que são feitas no dentista para limpar, para fazer o reequilíbrio microbiano? Elas são sem dor, sem anestesia, baseada nos últimos trabalhos científicos, os que são aprovados pela periodontia mundial e com alta tecnologia. Então a gente tem ultrassons piezoelétricos que eles conferem conforto ao tratamento. A gente tem partículas que a gente faz o polimento com pastas diamantadas para deixar a superfície do dente e das restaurações super lisas e polidas. O jato de bicarbonato, esse exame super detalhado dos dentes. Então, através desse tratamento, a gente vai reequilibrar as bactérias da boca, reduzir as bolsas periodontais e deixar tudo bem liso e polido para que você consiga manter até a próxima consulta. Quais os cuidados que você também precisa fazer em casa? O fio dental, a escovação, limpar bem a língua. Também tem o irrigador, eu não sei se você conhece, esse aparelho aqui, ó, a gente enche de água e a gente joga um jato forte de água no vão entre a gengiva e o dente. Então, a gente passando esse irrigador aqui, ó, que sai um jato de água forte no vão entre a gengiva e o dente, a gente vai conseguir limpar bem, tirar bem as bactérias que ficam dentro da gengiva. O que é mais importante? É um tratamento em conjunto do dentista e do paciente. Por quê? O mais importante, o dentista, ele fazer tudo o que ele precisa fazer na sua boca para conseguir reequilibrar as bactérias e deixar a sua boca em condições para você conseguir manter em casa. Então, em casa, você também vai receber os cuidados que você tem que fazer. E nós vamos pedir para você fazer um dia de faxina, que é um dia da semana que você vai caprichar bastante no fio dental, escovação, língua, irrigador, para diminuir um pouco o número de bactérias na boca. O tratamento
tratamento ele é composto de algumas sessões, muitas vezes de 40 em 40 dias, que a gente vai diminuir as bactérias da sua boca e a gente vai conseguir reequilibrar para que as bactérias do bem e do mal, elas fiquem equilibradas na sua boca. Então, é assim que acontece a interligação da saúde da boca com a saúde do corpo. A sua gengiva, ela não pode sangrar. A sua gengiva tem que estar super saudável. Não só por causa da gengiva, ou do dente, ou da boca, porque o vazamento dessas bactérias que ficam lá dentro do suco da gengiva para a corrente sanguínea podem causar muitos problemas em todo o corpo para você. E a gente conseguindo cuidar desses hábitos do estilo de vida, você também vai melhorar a sua saúde geral. A saúde geral melhorando, melhora a gengiva, e a gengiva melhorando, a saúde geral também melhora. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, curta o nosso canal. Se você precisa de um dentista para cuidar da sua gengiva, clique aqui que você receberá a indicação de um dos dentistas da nossa equipe, dos dentistas que salvam dentes, para cuidar da saúde da sua boca e do seu corpo. Um abraço e até a próxima!